Bom dia a todos. Quero agradecer muito à Faculdade de Línguas, Faculdade de Línguas, digamos, não? E os organizadores do evento, o Richard e os outros colegas da área de português aqui pelo convite. E, bom, para mim eu fui a saber que era convidado para a primeira conferência de um evento do país de onde eu provenho e que trata sobre língua portuguesa. Bom, para mim não é apenas uma grande honra, mas um desafio, por ser eu precisamente um pesquisador que observou os espaços de língua portuguesa a princípio de um olhar externo, embora hoje essa exterioridade já não seja tal. Estão ouvindo? Sim? Tudo bem. Bom, por isso decidi, atendendo a proposta de jornadas denominadas Descobrindo Culturas em Língua Portuguesa, trabalhar apresentando aspectos relacionados à minha pesquisa comparativa, mas organizando isto como um percurso pelo meu próprio caminho de descoberta na vivência nos espaços culturais do Brasil, no Brasil como país, né? Então o percurso vai ter um pouco também de referência a essas impressões e também um lado, de certo modo, poderíamos chamar de homenagem ao muito que encontrei de reconfortante nessa experiência na cultura brasileira. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção na minha convivência no Brasil foi um gesto que poderíamos denominar metonímico, e com o qual já me acostumei, né? Que consiste em quando em uma determinada situação de fala, não regida por uma distribuição instituída de termos ou de papéis, um novo participante se aproxima em uma situação de fala. Então, costuma haver algum tipo de sinalização de algo mediante o qual esse que entrou se vincula com o assunto que estavam conversando, ou mesmo uma leve extensão do assunto que logo é recuperado no seu eixo, no mesmo sentido de marcar a incorporação do participante na roda. Às vezes, me chamava a atenção a leveza do gesto, nunca completamente focalizador em relação ao interessado. Paralelamente, eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que defenderia meses depois na Argentina, porque o meu mestrado foi na Argentina, embora eu terminei no Brasil. E sobre os efeitos de um contato prévio com a pesquisa etnográfica, alguns fragmentos dessa dissertação pareciam um diário de viagem. Entre outras coisas, eu até hoje não entendo como me permitiam escrever assim, né? Naquele tempo no mestrado. Mas, enfim, era um dos primeiros mestrados que havia aqui na Argentina, então imagino que essas coisas não estavam muito fixadas. Mas hoje eu leio partes e digo, nossa, como se podia escrever dessa maneira. É um deles, que parecia um diário de viagem, no meio da análise de resultados de um teste, eu fazia os seguintes comentários que estão ali. Não sei se vocês chegam a ler aí lá atrás, dá para ler, algo assim, enfim. La primera impresión que tiene un argentino cuando va a una fiesta en Brasil es que todos se conocen desde hace mucho tiempo, porque la animación y la cordialidad que despliegan todos con todos, leída desde nuestras representaciones, tendría que tener un correlato temporal, un más allá de la diversión. Poco a poco, si sigue frecuentando las mismas personas, va comprobando que no es así. Hasta que lo logra, le pasan muchas cosas. Se siente ante compromisos que no son tales, se crea expectativas injustificadas y puede llegar así al otro estereotipo, el que se calla pero que suele acompañar al del brasileño feliz, el brasileño no confiable sin proyecto. Eu dizia sem projeto porque analisava naquela parte da dissertação diferenças entre equivalências que brasileiros e argentinos davam para a expressão projeto de vida, e cuja observação, sobretudo a observação dessas diferenças, disparou uma longa reflexão sobre o modo como se representavam os indivíduos no discurso. Naquele momento, eu denominei como despersonalização aquilo que via nos brasileiros com os quais me relacionava, e no que aparecia, por outra parte, nos testes, e que via como algo que para os argentinos era muito difícil de conseguir, né? Eu via tudo aquilo pelo viés mais amável em todo sentido, com uma certa fascinação pela descoberta e pela minha localização pessoal no país que me acolhia, sobre o qual hoje avalio que eu tive uma imensa sorte, ou talvez o que os surrealistas denominavam o acaso objetivo,
tenha determinado que eu encontrasse rapidamente minha praia em um continente tão vasto. Mas, independente disso, o que ia encontrando nos testes me levava certamente para o problema da pessoa na linguagem em uma dimensão muito mais ampla do que eu podia ver a partir de uma não assumida concepção referencial do discurso, como manejava naquele tempo, né, que estava apenas iniciando minha formação como pesquisador. Mais tarde, eu iria adquirindo o instrumental teórico necessário, ou pelo menos parte dele, para explorar o problema e que me levou por caminhos que trilho até hoje, embora seja em torno de objetos e de corpora muito diferentes. Realizarei então, primeiro, uma síntese teórico-conceitual sobre as diferentes instâncias da pessoa e dos sujeitos na enunciação e no discurso, para passar depois a aspectos comparativos em relação a essa categoria entre discursividades brasileiras e argentinas. Bom, começo por dizer que para um amplo setor dos estudos discursivos e enunciativos, dentre os quais me localizo, o sujeito do discurso, pelo menos em um dos seus níveis de abordagem, não é uma entidade estável ao longo do enunciado, senão, um lugar a ser preenchido, um lugar constituído no próprio processo discursivo e sem continuidade no enunciado, já que este último pode ser atravessado em diferentes pontos por diferentes posições do sujeito. A partir da postulação que, ao finalizar a década de 60, Michel Foucault realizara em Arqueologia del Saber, se pode ver o sujeito como a posição que se ocupa para formular o que se formula, uma função vazia, determinada pelas relações do enunciado com outros enunciados em séries ou domínios delimitáveis. A partir da corrente francesa da análise do discurso, cujo principal referente foi Michel Pechet, vai sendo estabelecido um diálogo que poderíamos denominar como de adopção polêmica com a teorização de Foucault. Nas importantes projeções que teve a obra de Pechet no Brasil, que deram lugar a uma verdadeira e multifacética escola de análise do discurso, a noção de posição de sujeito se encontra muito estendida e com uma clara inspiração Foucaultiana, como pode ver-se, por exemplo, em trabalhos de Annie Orland e Eduardo Guimarães, né? Dessa maneira, falar de uma posição de sujeito é fazê-lo de uma região do interdiscurso relacionável com a dimensão ideológica. Agora, outra ordem de fenômenos que entra em relação com a anterior, mas que é diferente e que é metodologicamente importante delimitar, é o das vozes representadas no enunciado e pela enunciação, aquilo que com Guimarães poderíamos chamar agenciamento enunciativo. Desde quando Benveniste localizou os indícios de pessoa como centro mobilizador de todas as formas da língua no funcionamento que se põe em andamento pelo processo enunciativo, muitas foram as propostas para descrever e analisar as diversas figuras pessoais, cuja representação se faz mais complexa, por um lado, pela forma do discurso referido, também pela ficcionalização, também pelos suportes mediáticos e pelas muitas formas de presença do discurso outro no enunciado. Destacamos, entre outras tentativas, a distinção entre locutor e enunciador na abordagem polifônica da enunciação por Ducrot, bem como sua recategorização por Guimarães em função de lugares sociais do dizer, relacionados com papéis distinguíveis no funcionamento social, político e cultural, e lugares do dizer, nos quais se apaga a implantação histórico-social do locutor. Esses lugares são atravessados, de modo a vezes pouco diferenciado, com as entidades estabilizadas pela interlocução representada naquilo que, com Benguenot, podemos chamar de cenografia enunciativa. Locutores, interlocutores representados com diferentes graus de nitidez e personagens. Nosso trabalho foi se direcionando para a observação de todas essas figuras representadas no enunciado, sobretudo destas últimas, e do seu modo de articulação e delimitação em torno do dizer. Eu penso que pesquisar recorrências e tendências para essas configurações em um gênero ou em um campo discursivo no qual também podem se reconhecer posicionamentos subjetivos recorrentes é revelador, já que o agenciamento enunciativo não é uma mera forma que veicule sentidos ou ideologias sem afetar sua orientação em relação a uma memória do dizer. E se, como no nosso caso, essa pesquisa se realiza de modo comparado entre alteridades separadas pela língua e a nacionalidade, a contraposição de tendências e predomínios para determinadas configurações permite atingir conclusões que forneçam uma base sólida, a partir da especificidade das categorias do discurso, para os estudos socioculturais comparados. Então, voltando ao meu percurso como pesquisador,
Lembro que eu fiquei muito impressionado, também nos primeiros tempos que morava no Brasil, na leitura de um trabalho de pesquisa da professora Silvana Serrani, da Universidade Estadual de Campinas, um trabalho publicado em 94, em que ela analisava comparativamente respostas propostas por um grupo de sujeitos de pesquisa argentinos e por outro grupo de brasileiros, em uma suposta situação em que tinham que formular uma recusa de uma carta de apresentação solicitada em um contexto institucional empresarial, né? As pessoas tinham que responder o que diriam nessa situação. Era para responder por um pedido de carta de recomendação de uma pessoa que tinha sido demitida por recebimento de propinas, né? Era fundamentalmente como se articulava a recusa, foi o foco da análise dela. Ela chegou a estabelecer o que ela chamou aí de formações discursivas de abrupção e de transição. Porém, analisando corpos, havia outras coisas que me chamavam a atenção, né? Que era, isso não foi tratado por ela, mas me chamou a atenção quando eu li, foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li o artigo. Por um lado, havia muito epíteto em ambas no registro de ambas as discursividades, né? E me chamava a atenção o modo de apresentar essa qualificação, esse epíteto forte ou insultante, né? Por exemplo, formulações dos argentinos como dígale al señor X que sea menos sinvergüenza, que no fastidie, en fin, dígale al infeliz ese que no moleste, comentaría acerca de lo caradura que es el ex empleado, después de lo que hizo ese ladrón no quiero escuchar su nombre. E, bom, todos esses epítetos, infeliz, caradura, ladrão, sinvergüenza, também, digamos, se vemos as respostas dos brasileiros, dizer que uma pessoa é desonesta também é um epíteto, pessoa de mau caráter, diria que é mais forte ainda. Agora, o que me chamava a atenção era que a apresentação dessa qualificação, se nós vimos esses 4 casos brasileiros que eu mostro, é a partir de diferentes modos de indireção. No primeiro caso, a partir de uma construção comparativa, uma pessoa desonesta como ele, quer dizer, existe um conjunto das pessoas desonestas e X está incluído dentro deles, né? Aval a pessoas de mau caráter, há uma generalização, não está direcionado, bom, obviamente que estás falando dele, mas a estratégia discursiva de generalização. Funcionário demitido por recebimento de propinas, também é um processo de indeterminação, né? Nenhuma carta de recomendação deveria ser emitida para funcionários, que se desligaram da empresa. Uma comprovada atitude como aquele teve, enfim, também uma construção comparativa mediando. Isso me chamou a atenção. E depois, na minha tese de doutorado, houve outro resultado que me chamou muito a atenção sobre o universo da pessoa, que era um teste em que tinha que se fazer reformulações de um fragmento de uma publicidade em que dizia, uma propaganda de celulares que dizia a nova comunicação tem nome e apelido. Nas respostas dos brasileiros, tinham que reformular tiene nome e apelido, quer dizer, como é que se delimitava esse ser, essa identidade, né? As respostas dos brasileiros que vocês podem ver ali eram brasileiros bilíngues, né? Quase todos apresentavam o ser a partir do conhecimento alheio, a partir da perspectiva exterior. A marca tem força conhecida, vocês já la conhecem, tienes como encontrar, tem uma referência que eu não corrigi, como foi escrito, né? Você já la conhece, tem tradição, tem os nomes de confiança, etc. Bom, enquanto nas reformulações dos argentinos predominou um modo de apresentação a partir do próprio ser. Solo pode chamar-se de uma maneira, solo responde um nome e apelido, possui nova identificação, se identifica, está identificada, possui identidade, está conformada, identidade, inclusive reformulado como sua própria identidade. Bom, eu, a partir daí, comecei a trabalhar com a hipótese de algumas tendências diferenciadoras para as nossas discursividades em relação à categoria de pessoa. Não era naquele momento, eu não dizia desta maneira, porque, enfim, também aqui está o efeito de uma reflexão posterior, né? Mas que quanto à delimitação das figuras pessoais na cenografia enunciativa, eu via na discursividade brasileira uma tendência a partir da percepção exterior,
apresentar o ser a partir dos vínculos, da saliência para outros, enquanto na discursividade argentina uma tendência a uma apresentação a partir da própria perspectiva, inclusive quando são apresentados como porta-vozes ou líderes, coisa que vi depois em pesquisas comparativas sobre outros gêneros. E uma volta sobre si como processo argumentativo, inclusive na conversação. Quanto que Menguenó chama exis na cena, disposição do ser, como se apresenta sua corporalidade e movimentos, na discursividade brasileira, analisada sobretudo nas pesquisas posteriores, uma relevância conferida à persistência, enquanto via na discursividade argentina uma relevância conferida à intencionalidade e ao propósito. Inclusive, lembro numa mostra comparativa de temas de rock que falavam da loucura, mesmo nessa. Bom, quanto a topografias, o que Menguenó denomina, digamos, a dimensão espacial da cenografia representada na enunciação, uma maior permeabilidade com o entorno na representação do ser na discursividade brasileira, e na discursividade argentina uma representação de seres com um vínculo autônomo com a paisagem, uma relação simétrica com o entorno, posto frente ao mundo. E em extremos poéticos, a paisagem, o entorno contempla, segue ou percebe o ser. Isso, bom, eu não quero redundar em coisas que já apresentei em outros lugares, mas, enfim, essa imagem é extremamente reiterada na poeticidade argentina popular, digamos, pelo menos desde o século XIX, e tem uma vigência importantíssima naquilo que eu mais tenho pesquisado, que é a música urbana, que são, enfim, contextos em que as estrelas veem alguém, o sol acompanha, a lua te segue, enfim, uma posição inversa que habitualmente pensamos na relação do ser com a paisagem, que o ser que contempla ou o ser que percebe, né? Bom, tendências semelhantes, embora na especificidade dos gêneros com que trabalharam, aparecem em outras pesquisas, algumas delas orientadas por mim, por exemplo, uma muito recente de Andrea Menezes, que compara embates entre vozes marginais e vozes disciplinadoras no samba e no tango dos anos 20 e 30, e uma do Martin Russo, que vê a emergência de um método de torcedor no relato futebolístico, a partir da narração dos mesmos gols nos dois países. Em ambas as pesquisas se vê, de diferentes maneiras, uma tendência a uma desestabilização enunciativa muito maior nos corpora brasileiros, né? E uma rigidez de diferentes maneiras nos corpora argentinos. Isso não quer dizer, é claro, que não possam aparecer figuras autocentradas na discursividade brasileira. E vou pegar um exemplo de música popular urbana, onde se mostra de um modo muito menos frequente que na Argentina, para ver como dentro da mesma composição a centralidade da pessoa é relativizada. Candeia, um sambista, não? Anos 50, mais ou menos, esta música é atribuída a Cartola, mas não é dele, ele canta apenas, tá? Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me
preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Poderíamos dizer, um contracaso, né? Dos muitos que deve haver na discursividade brasileira, porque acá temos uma representação de centralidade da pessoa, a partir do próprio título, preciso me encontrar. Mas é interessante como essa está relativizada a partir de várias formas, não? Em primeiro lugar, começa-se por uma apelação a um outro, deixe-me ir, né? E esse percurso, digamos, de se encontrar em um tipo de contato com a paisagem, com os elementos, digamos, da paisagem e da natureza, mais contemplativas, digamos, ou seja, esse encontro seria em relação com o entorno, essa possibilidade de se encontrar a si próprio, né? Enfim, e mesmo o encerramento é também pensando na perspectiva de algum outro, né? Digamos, de algum fator exterior. Bom, depois, outros fenômenos que me chamaram a atenção também, e que fui encontrando vendo pesquisas de outros colegas e algumas minhas, né? Em outra pesquisa de Silvana Serrani, que era sobre a construção de uma suposta carta comercial, em que havia uma situação de conflito entre dois parceiros comerciais, sempre coisas supostas, não é que isto realmente tivesse acontecido. Bom, se propunha a sujeitos brasileiros e argentinos compor como expressariam essa desconformidade em uma carta ao parceiro, né? Notável a quantidade de nominalizações, né? Digamos, nominalização, todo mundo sabe o que é, né? Transformar o que seria uma expressão verbal em uma expressão nominal, derivada, como um modo que podemos relacionar com uma desagentivização, né? Aí tem vários exemplos, não? Por exemplo, formas como o pré-estabelecimento de custos, em vez de dizer vocês têm que estabelecer custos previamente, que não haja flutuações, formas também, inclusive, de indeterminação do sujeito, né? Formas de passiva que também têm esse efeito de desagentivização, né? É necessário que a entrega das mercadorias seja efetuada, quando poderia se dizer, bom, é necessário que vocês entreguem as mercadorias segundo os prazos estabelecidos, enfim. Bom, essa abundância de nominalizações se relacionava, pela forma linguística, com resultados encontrados em outras duas pesquisas. Uma minha, também de 2002, em que, para reformular também o mesmo fato que era apresentado como um processo de adquirir certeza em relação a algo, no caso era sobre se um software era legal ou não, havia uma tendência muito marcada nas respostas dos brasileiros a focalizar o resultado da certeza atingida e na resposta dos argentinos a focalizar o processo de aquisição da certeza, né? Havia uma diferença aspectual aí, de aspecto terminativo e aspecto cursivo. Paulo Correa, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, que defendeu seu doutorado em 2007 e que o doutorado dele trata sobre construções atributivas de interlíngua, ele estabeleceu um elo entre esses resultados de Serrani, os meus e os dele, no sentido de uma preferência no espanhol por formas de voz média, para representar a mudança de estado, e no português por formas terminativas também, com construções adjetivais ou participiais, relacionando a uma tendência a representar eventos como estados atingidos. Todos esses fatores que parecem levar àquilo que eu empiricamente chamava possibilidade de despersonalização e que hoje não chamaria dessa maneira, sino que analisaria na complexidade de todas essas manifestações, se relacionava com estudos prévios da antropologia no Brasil, ou seja, conseguimos estabelecer algumas relações, basicamente com trabalhos de Roberto da Mata, sobre a sociabilidade brasileira, na qual ele vê duas dimensões funcionando, não? Contraditoriamente, da pessoa, que é a dimensão do vínculo, das relações da casa, do que ele chama casa, né? Que deslocadas para a vida econômica, política e a absorção do público pelo privado, não? E uma outra dimensão que também funciona na discursividade brasileira, que é a do indivíduo, né? A dimensão da obrigação diante da lei,
da rua, a rua como espaço no qual os únicos direitos são os direitos legalmente estabelecidos e uma não proteção pelos vínculos, né? Da Mata considera que o Brasil é uma formação social marcada pela dimensão da pessoa. Em consequência, a dimensão do indivíduo se restringe para aquilo que tem a ver ou com repressão ou com exclusão, né? Quer dizer, não é que não existe, é claro que existe, é precisamente o instrumento que marca a passagem para o indesejável, né? Digamos, a individuação, como eu coloco ali, isto já não é da Mata, é uma reflexão minha, também é relacionada ao constrangimento e, inclusive, nos contextos em que isso é possível, à violência do poder, né? Guillermo O'Donnell, um sociólogo de origem argentina que morou muito tempo no Brasil e que dialogou fructíferamente com Da Mata e com sua escola, ele estudou comparativamente as formações sociais de vários países da América do Sul e comparou em um ensaio a violência de Estado na Argentina e no Brasil. Em ambos países se viviam transições depois das ditaduras militares e ele, depois de observar a brutalidade extrema e muito maior do terrorismo do Estado na Argentina, comparando com o Brasil da ditadura, afirmava: aunque sociedade e Estado não são esferas separáveis, aunque sejam analiticamente distinguibles, e aunque o término que vou usar deve ser entendido em seu sentido mais lato, esa violencia reforzadora de la serialidad de la sociedad brasileña es, si se quiere, protopolítica. Esto es, suele ser notablemente independiente de las opiniones y afiliaciones políticas que pueda tener, o más frecuentemente no tener, la víctima, ¿no? De ese modo, a violência opressora no Brasil era caracterizada como muito menos cruenta, mas, por sua vez, muito mais difusa e interiorizada no funcionamento social. Quando eu passei, mais ou menos em torno do ano 2007, a pesquisar sobre como a violência de Estado é representada na música popular, comecei a ver uma outra face deste mesmo problema da delimitação de seres na enunciação, né? Por uma parte, nos segmentos com que trabalhei, da música popular urbana na Argentina, basicamente do rock nacional, a violência de Estado era representada sobretudo como ocultamento, né? Enquanto que nas composições brasileiras a violência era mostrada como ostensión, como instauração de um princípio de realidade a partir dessa força repressiva representada, mesmo que às vezes de maneira menos nítida, mas por isso mais difusa e mais omnipresente, né? Digamos, com efeitos generalizados, sensação de asfixia, ameaça, omnipresença. E basta ver algumas, para mim é importante nesse sentido comparar o que são algumas composições musicais icônicas na época de ambas as ditaduras, tanto na Argentina quanto no Brasil, e que são tidas como, bom, são músicas que fizeram história, que até hoje são parafraseadas em referência à memória do terrorismo de Estado, no sentido de que teriam dito de um modo diferente, dissimulado, ou teriam falado da repressão. Basta pegar, por exemplo, o Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco, o Cálice, do Chico Buarque, para ver como essa sensação de opressão se apresenta como algo absolutamente omnipresente, não? Precisamente por ser tão difuso. Enquanto se comparamos, por exemplo, com uma composição nesse aspecto equivalente, no sentido da função que cumpriu de semidenúncia, por exemplo, Canção de Alicia no País, de Charly Garcia, também feita em pleno tempo da ditadura, o grande problema ali é o não saber, é o ocultamento, o que não se pode dizer, enfim, outra perspectiva, né? Um exemplo disto eu queria dar para vocês, um poema de João Apolinário, um poeta português. Isto não é produzido no Brasil nem nessa época. João Apolinário produziu isso nos anos 60, quando se exilia de Portugal. Mas no Brasil isto foi musicado pelo filho dele, João Ricardo, que era o compositor de uma banda chamada Secos e Molhados, não sei se ouviram falar, que foi a primeira que cantou em Mato Grosso, né? Então, isto a partir passou a ser uma música, é mais conhecido como música que como poesia, Primavera nos Dentes, né? E que eu creio que é um claríssimo exemplo de como se vê
essa relação, digamos, de omnipresença e desespero, apesar, insisto, isto não foi composto para o Brasil desse momento, mas o Brasil desse momento o adotou e o cantou, e até hoje as pessoas pensam que era uma música de resistência à ditadura, né? Funcionou dessa maneira na discursividade, independente da sua origem empírica, né? Isso, eu creio que isto que se mostra aqui tem muitíssimo a ver com algo que eu vi na minha pesquisa, em uma das fases da minha pesquisa sobre o rock brasileiro e argentino, em que eu via como se representavam figuras heróicas em conflito com um entorno hostil, né? Nas composições brasileiras analisadas se destacava uma tendência a representar a inferioridade relativa do herói e seu não controle do entorno, ambas como reforço precisamente da sua heroicidade, algo semelhante ao que vemos nessa poesia musicada, né? Que lhes mostrei antes, né? Um exemplo talvez muito interessante disto, por outro lado, é a transposição que fez Verso e Vergarabat de O Tempo Não Para, de Cazuza, né? Bom, eu tenho um trabalho que vai sair publicado daqui a pouco, que é uma análise integral dessa transposição, mas uma coisa já no primeiro verso, né? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, digamos, alguém que se apresenta, que fundamenta a sua força precisamente naquilo que não está sob seu controle. Essa tradução tão centralizadora, tão fortalecedora feita aqui na Argentina, né? A força do ocaso. Bem, bom, então, tudo isso que explicava Guillermo O'Donnell sobre como se processa a violência do Estado na sociedade brasileira, combinada com um real histórico que determinou que o emprego da manifestação coletiva, apesar de que ninguém a impede, seja mais restringida e com outras modalidades, faz que muitas vezes no próprio Brasil surja a ideia de que, um estereótipo, né, de que o argentino seja mais lutador, defenda mais o que lhe pertence. Até tem uma pesquisa de Ela de Santos, que está publicada no número da revista Signo e Senha que nós organizamos, que mostra isso de alguma maneira, né? Bom, eu obviamente não penso assim, já me referir a isso. Queria mostrar agora também algo que teve a ver com minha experiência pessoal, neste caso numa situação de conflito, e isto já não é parte de um corpo de pesquisa, uma observação, uma reflexão a partir de uma situação em que tive que viver. Na universidade onde eu trabalho, bom, no meio de uma greve de funcionários, a reitoria chamou a polícia militar. Foi uma coisa que chamou muito a atenção. Fazia 40 anos que a polícia militar não entrava na universidade, isso tinha entrado na época da ditadura, enfim. Então, isso foi muito questionado. A reitora, naquele tempo, chamava Sueli Vilela, porque inclusive alguns desses policiais portavam metralhadoras, como podemos ver nesse caso. E, bom, aí uma delegação de professores, de uns 30 professores, fomos falar com ela para questionar isso, né? E, bom, foi uma conversa tensa, né? Como não podia deixar de ser. E eu observava, eu primeiro não queria ir, fui com os colegas, né? E eu observava o modo deles discutirem, que era, digamos, estavam em uma clara situação de questionamento, de confronto. O único que eu falei foi relativo às armas, né? Perguntei, assim, meio como pergunta retórica para a reitora, né? Qual era a necessidade de que houvesse metralhadoras, qual era a hipótese de conflito, qual eram as armas do inimigo, enfim, porque, insisto, era uma greve de funcionários, tá? Enfim, a reitora me respondeu, ela não controlava quais eram as armas, que isso era a decisão do comandante. Todos concluímos, a partir dessa pergunta, que ela estava delegando a direção da universidade a uma força externa, né? Então eu disse para ela, assim, minha estratégia retórica foi a seguinte: mas a senhora reitora, não é? E uma colega minha fez uma longa intervenção em que uma colega da Faculdade de Educação falou da atitude, começou falando da atitude do professor, quando os alunos, enfim, sem disciplina, algo que parecia não ter nada a ver, e chegou a uma coisa em que terminava dizendo que talvez, retirando a polícia militar, a senhora poderia, assim, recuperar a legitimidade que hoje perdeu. Eu não tenho dúvida que a indireção da argumentação da minha colega soou como algo muitíssimo mais forte do que minha estratégia de confronto, digamos assim, de apelar a, bom, quem você é, né? Digamos, é precisamente um outro clichê do Qual Fala da Mata, não? Você sabe com quem está falando, mas invertido. Inclusive, ambas as duas foram produtivas de modos diferentes, mas a
segunda foi muitíssimo mais conclusiva para o que é o modo de confronto, porque precisamente aí também a pessoa era representada a partir da sua interioridade, digamos, de alguma qualidade que podia ter ou não. Meus colegas adoraram igualmente, né? E, inclusive, alguns disseram que desceu o argentino, né? E aí também, bom, me chamava atenção, não? Porque nós diríamos, me salió o argentino, e eu acho que no confronto dessas duas formas vemos exatamente o mesmo processo, né? Digamos, o ser constituído a partir de uma exterioridade e o ser reafirmado a partir de si, não? Me salió. Também podemos dizer, hice uma argentinada, né? Mas eu hice. Em português podemos dizer, dei uma de argentino, que há uma relação mediada, né? E que se relaciona com toda uma série de formas extremamente produtivas, né? Extremamente produtivas na discursividade brasileira, como dar uma conferida, dar uma passada, dar uma procurada. Novamente, nominalizações, né? Em que não há desagentivização exatamente, mas uma representação exterior a respeito do processo e uma diminuição do mesmo, né? Ao dizer, não é a mesma coisa dizer vou conferir que vou dar uma conferida, né? Isso qualquer um que mora no Brasil sabe. Vou dar uma passada, sempre a passada é mais breve, né? Digamos. Enfim. Por isso, digamos, quando eu escuto muito no Brasil a verbalização de estereótipos como que o brasileiro questiona pouco, o brasileiro aceita tudo, isso se escuta muito dos próprios brasileiros, né? Eu sei que isso não é assim, porque desde já há um bom tempo tenho compartilhado muitos espaços de questionamento e aprendido com meus colegas e amigos brasileiros a agir e realizar por essa via. Eu fico feliz pela sorte ou pelo caso objetivo, como disse antes, de ter crescido junto de uma parte do melhor que desse país pode se projetar para a América do Sul. Digo melhor porque eu penso que temos que pensar o imenso valor que tem questionar ali onde o questionamento não é moda e produz uma saliência. Que pode redundar de modo muito positivo, mas também muito negativo, e posso garantir que o comportamento consequente é muito reconhecido. Enfim, faço questão, digamos, de destacar esta característica, né? Porque talvez aqui na Argentina há um funcionamento social no qual o questionamento, o manifestar-se é quase ritual. Por isso, diante de uma situação que, no meu país de origem, aqui na Argentina, me convoquem para um evento sobre os espaços de língua portuguesa, em um dos quais habito, eu quero fazer também desta intervenção um reconhecimento à heroicidade dos muitos brasileiros que cotidianamente inventam a contramola que resiste, como dizia aqui o poema de Apolinário, com a arte de fazê-lo na própria engrenagem. Tratando-se sobre descobertas, é essa a melhor homenagem que posso fazer ao mais belo desse povo que me acolheu e onde hoje irreversivelmente me encontro ou preciso me encontrar.